A versão hatch já passou aqui pelo Veículos e Velocidade. Faltava agora então o sedã. E o Yaris chegou na mesma versão, a versão XS, que em 2023 ganhou um tanto de assistências a mais e uma repaginada nesse visual aqui da frente. Só que quando a gente testou a outra vez, essas assistências não funcionaram tão bem. E agora? Será que vai funcionar aquele alerta de frenagem, o alerta de colisão frontal? É o que a gente vai testar no vídeo de hoje. Começamos então pela dianteira, porque aqui teve ganhos e perdas. Primeiro, vamos falar dessa luz diurna aqui em LED colocada nessa posição. A partir de agora, o LED está de série em todas as versões do Toyota Yaris. Ele serve então como um DRL. No entanto, o que a gente vê aqui nesse carro em termos de iluminação é um farol com bloco projetor aqui para luz baixa, e com o farol da luz alta, aí sim, que a gente vê nessa outra posição, naquela posição tradicional. Agora, o que acontece? O que a gente perde aqui no Yaris 2023? Tá aqui, ó. No lugar do farol auxiliar, a gente tem apenas uma tampa. Se a gente for lembrar lá dos primeiros Yaris, desde a versão mais de entrada, ele já tinha o farol de neblina, foi perdendo esse equipamento com o tempo. A versão XS anterior ainda tinha, mas agora, na linha 2023, só a XLS topo de linha tem o farol auxiliar. E aí, nessa configuração, a gente também tem o farol principal, todo ele em LED, assim como o farol de neblina. Outro destaque dessa linha 2023 está aqui na grade, com esse recorte aqui em formato de trapézio da grade do carro, um recorte um pouco mais pronunciado, que deixa esse carro com uma cara um pouco mais invocada do que o Yaris anterior. No entanto, fica mais bonito, fica mais estiloso. Agora, esse carro aqui é um carro com uma frente baixa, olha só, praticamente um palmo do chão de altura em que a gente tem aqui na frente. Então, é preciso um certo cuidado para entrar e sair, por exemplo, de garagem. Na lateral do carro, a gente tem tudo quase igual, quase, porque as rodas, que são aro 15 polegadas, elas ganharam um novo desenho. Agora, se a gente olhar ele um pouco de longe, até parece que essas rodas ficaram pequenas para o tamanho do carro, e de fato ficaram. Elas não têm tanta função estética, mas ainda assim a gente tem aqui pneus mais baratos, porque é muito mais em conta trocar um pneu aro 15 do que um pneu aro 16 ou 17, por exemplo. E um outro aspecto é que desse tamanho ela não rouba tanto espaço nessa parte de trás aqui do banco. E assim a gente consegue ter um pouco mais de conforto para o ocupante aqui na parte de trás. Além disso, além das rodas que a gente tem, maçanetas aqui pintadas na cor do carro, nessa versão intermediária XS, e aqui o espelho retrovisor com repetidor do pisca. Agora, a gente viu lá no Fiat Cronos que a versão Precision do Cronos tem o rebatimento elétrico do espelho retrovisor. Aqui no Yaris XS não tem. E essa versão intermediária custa mais caro que a versão topo do Cronos. Na parte traseira do Yaris, a versão XS, essa aqui é intermediária, ganhou então lanternas com OLED, mas é um LED apenas para a luz de posição, porque o pisca e a luz de ré continuam aqui nessa outra parte incandescente. A luz de freio também é em LED nesse caso. Fora isso, esse carro aqui tem um desenho que a gente já conhece. E aqui tem um outro detalhe. Esse carro aqui ele tem a câmera, tá aqui, ó, câmera de ré traseira. No entanto, ainda que a gente esteja na versão intermediária, ele não tem sensor de estacionamento. Então isso é algo que faz falta, principalmente num carro sedã, que tem toda essa porção para além do vidro. Então, para manobrar o Yaris, é preciso ficar muito atento lá no painel, lá na mídia, na câmera de ré, porque à medida que ele vai se aproximando, a gente não tem a indicação sonora de que o carro está chegando perto do obstáculo. E em termos de porta-malas, a gente tem aqui, ó, a abertura elétrica, bem embaixo do símbolo da Toyota, e a gente tem um espaço com 473 litros. Olha, porta-malas todo ele acarpetado, é um carpete de boa qualidade, a gente percebe encaixes bem feitos aqui. Não é um carro exatamente de luxo, a gente não percebe luxo aqui, mas a gente percebe uma boa construção, uma construção sólida. Tem uma iluminação aqui, mas olha, uma iluminaçãozinha bem, olha, bem simples que a gente vê ali. Uma lâmpada convencional, não é nem uma lâmpada de LED. Agora,
Não dá para ver ganchos para fixação de carga, apenas aqueles outros lá para fixação da cadeirinha. Fora isso, aqui dentro não tem. E aqui o step é aquele step, então, de uso temporário, né? Um step mais estreitinho. Podia ter alguma amenidade para que a gente pudesse, por exemplo, prender uma sacola de supermercado dentro do carro e ela não ficar jogando, mas não tem. E a abertura é macia como todo o sedã e ó, uma batida também mais seca como todo o Toyota. No interior a gente tem aqui um padrão Toyota, né? Aquele acabamento em que a gente consegue perceber o seguinte, olha só. Bons encaixes aqui nessa parte, vou dar partida no carro para ele parar de apitar. Agora sim. A gente percebe aqui, ó, bons encaixes em termos dos plásticos, não tem rebarba. É claro que isso aqui é tudo um plástico preto, tá? Mas ainda assim ele é de boa qualidade. No puxador aqui no trinco, um pouquinho, só um detalhezinho que a gente percebe ali, mas ainda assim é uma construção sólida. E aqui a gente também tem, ó, mais uma parte em plástico. Só tem tecido nessa outra porção aqui em que a gente apoia o braço e aí sim ele é suave ao toque, ó, para que eu possa ficar com o meu braço apoiado aqui, o meu cotovelo se for necessário. Vidros elétricos de um toque para todas as posições, então isso é bastante interessante em um Toyota, porque a gente está acostumado a ver esses carros aqui, que quando tinham a posição automática, ó, com o simples toque, era só para descer e só na porta do motorista. Agora a gente tem essa função em todas elas. Espelho retrovisor elétrico. Volante elétrico, mas vocês vão ver depois dirigindo, ó, que ele é um pouquinho pesado para fazer manobra. A gente até se surpreende porque ele parece uma direção hidráulica com aquele peso tradicional das direções hidráulicas. Não é algo que condiz com o volante elétrico. No painel, a gente tem aqui todo ele em plástico, com essa imitação de costura aqui, não dá para entender muito bem exatamente porquê, mas é uma imitação de como se fosse um couro costurado, mas é claro que isso aqui é tudo plástico. Aqui um detalhe, ó, muito bem acabado também, essa porção aqui, esse detalhe que a gente tem em cinza mais escuro, isso também está repetido aqui, e o ar-condicionado digital em black piano. Esse é um item que é controverso, tá? Porque olha o quanto ele risca, e esse carro aqui é 2022, modelo 2023, e mesmo assim já está um tanto quanto riscado. Então, esses black piano, nesses carros mais novos, isso não é um problema só do Toyota, mas isso vai vir para todos os carros, eles vão ficar feio no futuro e não vai demorar muito para eles ficarem mais feios. Nos bancos, a gente tem aqui um revestimento que é em couro na parte mais externa, mas na parte central ele é em tecido, então isso é bom para quem não gosta de ficar com as costas no couro, não fica. E a gente tem aqui no centro do painel também, olha só, mais uma replicação desse cinza, o trilho da alavanca de marcha com as posições definidas, o que eu acho interessante. E aqui no console a gente tem um porta-celular, que a gente consegue colocar, por exemplo, aqui, ó, um telefone e ficar com ele apoiado. E aqui depois tem o console central que, olha só, se eu vou botar meu braço aqui, eu praticamente não consigo botar meu braço, ó, quando eu estou nessa posição. Então, como ele é fixo, ele é praticamente inútil. Eu não tenho apoio nesse console. Ele é forrado com o mesmo couro dos bancos, mas tem bastante espaço, ele é fundo e tem inclusive ali a porta USB dentro do console. Em termos de equipamento, essa versão XS vem bem completa, depois eu vou falar das assistências que ela tem. Agora a gente tem aqui os vidros elétricos do tipo Simples Toque para todas as portas, como eu já falei, a direção é elétrica e o ar-condicionado é digital, só que ele é de simples zona, mas a gente pode programar aqui uma temperatura, ó, e ele vai manter exatamente essa temperatura. Câmbio automático agora em todos os Yaris a gente tem, inclusive na versão mais em conta. O teto solar, que a gente não tem aqui na versão XS, está presente na versão XLS e ele é o único sedã médio, né? Ou melhor, compacto médio, que pode ter essa opção. Os outros não têm. No cluster a gente tem um desenho até bastante bonito, tradicional, mas bastante bonito. A gente pode mostrar aqui com instrumentos em que a gente percebe ali essa base azul e depois a gente tem ali anéis cromados, inclusive, ponteiros em branco. Eu vou movimentar e vou utilizar esse cluster aqui na verdade é pelo lado direito aqui do volante. Então, na tela digital que eu tenho ali, na direita eu vou movimentar aqui para cima e para baixo, esquerda, direita e no voltar. E aí eu tenho aqui então ali
no painel do computador de bordo a média, o consumo médio, também o tempo total de viagem e a média de quilômetros por hora. Passando para baixo, eu tenho função só de velocímetro e autonomia. Indo mais para baixo, uma tela mais simplificada com a marcação do tanque de gasolina e a hora e a temperatura externa. Passando para o lado, eu tenho o índice Eco, em que eu posso inclusive programar, por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar as melhores médias de consumo, como é que foi o meu desempenho, quantos quilômetros eu rodei. Eu tenho aqui também situações em que as melhores médias de consumo vão ser pontuadas para os condutores. Consumo aqui a cada 5 minutos, a gente tem gráficos, tem também a economia. Quando eu coloco o valor da gasolina, ele vai me dizendo quanto em termos de reais eu posso economizar. E aí eu passando mais uma vez para o lado, eu tenho ali o sistema de manutenção de faixa, que vai me dar um bip, mas isso a gente vai ver depois na prática. E tenho aqui as configurações aqui dessa tela, posso fazer a passagem aqui, ó. Esse LED Eco ele acende, inclusive quando eu estou dirigindo de maneira econômica, eu posso ligar. Tenho várias configurações do carro aqui que eu posso fazer. E aí volta lá para a tela das informações, né, que é verdadeiramente o computador de bordo. A tela multimídia ela é de 7 polegadas e, olha, ela não está exatamente entre as mais atualizadas, as mais rápidas. Mas depois eu vou dizer que talvez o dono desse carro aqui nem vá se importar com isso. Primeiro eu quero dizer que a qualidade do som é boa, ele é um carro que tem graves bons, que a gente consegue fazer uma boa equalização. Não é um som perfeito, um som de grife, ele é bom. Né? Ele atende quem for utilizar. No entanto, cada vez que a gente dá a partida, a gente vê esta mensagem aqui, e que por mais que eu ande, rode, com este carro eu sempre tenho que apertar nesse botão aceitar aqui para que a mídia possa me dar todas as informações. Umas manias que a Toyota tem. Bom, indo aqui para o botão de home, eu venho para essa primeira tela e aqui eu posso ter acesso aqui ao telefone, chamadas, posso fazer chamadas quando a gente já está com um telefone conectado. Eu indo aqui para essa tela, eu tenho aqui mídia, né, as opções do áudio, o telefone celular que está pareado, ou também aqui posso, né, desligar algum tipo de áudio externo. Voltando aqui para o home, eu vou para a tela dos aplicativos quando a gente tiver com o telefone já pareado. A gente precisa ter o cabo para fazer o pareamento nessa tela aqui. Né? O que a gente precisa, o que a gente pode fazer além disso aqui? Ó? Tenho configurações, posso configurar aqui, por exemplo, a tela, brilho da tela, fazer configurações do áudio, Bluetooth, os telefones aqui que estão conectados. Posso também aqui receber o Wi-Fi, né? Buscar pela fonte de Wi-Fi. Voltando aqui para os ajustes, olha só, não são muitos ajustes que a gente consegue fazer aqui. Sistema, atualização de software, verificações, aqui Toyota Apps, Android Auto, quando a gente tiver com algum telefone conectado. Agora, fora isso, não tem muito mais funções nessa tela, ela é uma tela bem simples. E quando a gente compara, por exemplo, com o próprio Uconnect da Fiat, o próprio MyLink da GM, são sistemas bem mais avançados do que esse que está presente aqui no Toyota. Mas quem vai comprar esse carro aqui, talvez se acerte melhor com esta tela, porque ela é mais simples, tem menos funções, do que com telas mais avançadas com muito mais funções. Porque se a gente for pensar numa pessoa mais idosa, em alguém que daqui a pouco já não tem tanta familiaridade com produtos eletrônicos, esse sistema aqui até pode ser um pouquinho melhor. Só que, ó, ele demora um pouquinho para... Já melhorou, tá? Em termos de mídias da Toyota, tá? Ele até que está respondendo rápido. Mas tem outros mais rápidos, mais ágeis e mais modernos que esse. Agora uns detalhezinhos da Toyota que a gente estranha e que poderiam facilitar a nossa vida, mas que a gente entende que é uma questão de projeto e uma questão de tradição da marca. Cheguei com o carro, estacionei o carro, vou desligar. Até porque esse carro aqui tem partida por botão e chave presencial que eu vou mostrar depois. O carro não destrava as portas quando a gente desliga, mas o motorista, né, intuitivamente desliga e abre a porta dele. Agora, o carona aqui, ó, não destrava a porta, nem as portas de trás. Então, no momento em que a gente parou, estacionou o carro, o motorista que precisa vir aqui, ó, neste botão aqui na porta, apertar, para poder destravar, então, todas as outras portas para que os ocupantes possam sair. Porque se o motorista não der esse comando, fica tudo trancado.
E agora, para a gente experimentar então um pouco do banco de trás aqui do Yaris, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: a porta não abre tanto quanto outros carros, não é tão próximo dos 90 graus. Como esse carro é baixo, não é muito difícil de entrar e sair dele, tá? Agora, a posição daqui, deste assento, ela é mais baixa do que quando eu coloco, por exemplo, o meu banco para dirigir aqui na frente, que eu gosto de dirigir mais para cima. Então, se o motorista for do tipo que nem eu, que gosta de sentar mais alto, o banco de trás aqui vai se sentir, o passageiro de trás vai se sentir um pouco mais para baixo. No entanto, o rebaixo que este assento aqui e que o encosto tem me deixam mais confortáveis, porque as minhas pernas encaixam bem e aqui, olha só, eu consigo ficar com o banco encostando nas minhas pernas, coisa que lá na frente eu não consigo e eu vou mostrar depois quando eu estiver de novo ali sentado. Aqui na porta, o revestimento em plástico e o aplique em couro suave ao toque, exatamente onde eu vou apoiar o meu cotovelo. É um aplique simples, é um revestimento simples, mas ainda assim ele é de boa qualidade. Aqui dentro não tem luzinha nessa parte de trás, apenas a luz que a gente tem aqui, ela é esta central. No entanto, eu tenho aqui essas alças para segurar em todas as posições, nas 4 posições, até lá para o motorista também tem. E aqui então, além das alças que eu tenho também o descansa-braço central, 2 porta-copos nessa porção aqui do banco. E aqui, é uma parte muito legal, tá? Vou tirar essa mochila que a gente deixou aqui de propósito para que você possa ver. Olha só, o túnel central do Yaris é praticamente plano, praticamente plano. Então, se precisar andar uma terceira pessoa, alguém sentado aqui, olha só, consegue colocar os 2 pés e se acomodar de uma maneira muito melhor do que em outros carros, porque a gente tem aqui um assoalho traseiro praticamente plano. É muito bom isso aqui e é um dos carros, inclusive, mais interessantes que a gente já mostrou nesse sentido. Agora vamos sair, como ele é baixo, não é difícil de sair de dentro do carro, fica fácil para entrar e para sair, especialmente porque a gente tem uma condição, né, de maior conforto nesse manuseio do carro. Agora eu vou voltar para a parte aqui da frente do carro para mostrar alguns detalhezinhos da posição do motorista do Yaris que podem não agradar muita gente. Primeiro, tem uma questão aqui em termos vamos só arrumar aqui o volante, tem uma questão aqui em termos de ergonomia, tá? A gente tem aqui no Yaris uma regulagem do volante. Primeiro que ele despenca, tá? Mas olha só, não é muito que ele regula em termos de altura e ele não vem para próximo aqui do motorista. Então o que acontece com isso? Vocês estão vendo aqui que é curto essa coluna de direção. Minha mão fica quase em cima aqui, isso aqui eu vou mostrar depois também quando eu estiver dirigindo. Para que eu possa ficar com os braços apoiados na direção numa posição confortável, eu tenho que trazer o banco mais para frente para ele compensar essa distância, né, que o banco está. Porque, por exemplo, assim, eu ficaria com os meus pés melhor acomodados se eu estivesse nessa posição. Em compensação, os meus braços estariam esticados demais. O que eu preciso fazer? Colocar o banco um pouco mais para frente, para que agora sim os meus cotovelos fiquem levemente flexionados e assim eu consigo a posição mais certa para dirigir. Não posso dirigir aqui, nem posso dirigir esticado. Bom, o que acontece com isso? Olha a minha perna aqui, direita. Ela fica com o joelho mais alto do que o que deveria estar, mais alto do que o assento do banco. Então, olha só, mesmo quando eu boto o pé no acelerador, ela fica nessa posição. Isso aqui incomoda em longas viagens. E a minha perna direita, eu preciso colocar ela aqui, para que ela vá mais lá para dentro. Se eu colocar ela aqui, no descansa-braço, no descansa-pé, também fica o meu joelho muito alto. Então, para que eu fique mais confortável, eu preciso colocar lá nessa posição. E aí, olha só, olha lá, meu pé, um pé batendo no outro aqui embaixo, olha só, no assoalho do carro. Eu boto o pé no freio e fico com o pé sobreposto ao outro quando eu faço isso. Então, é uma posição que ergonomicamente não é confortável, porque eu não consigo posicionar os meus pés e as minhas pernas ficam com os joelhos mais flexionados. Chave do Yaris XS é essa aqui, uma chave presencial em que eu tenho aqui comandos para, primeiro, abrir a tampa do porta-malas ali atrás. Eu fico apertando ela e ele já libera aqui o acesso para o porta-malas. Também tenho comandos para trancar e destrancar as portas. As portas agora estão destrancadas. Então, olha só, aperto no botão na primeira vez e ele tranca as portas. Mas vocês vejam que aqui, o vidro não subiu, ficou aberto. E eu vou tentar mais uma vez então apertar o botão.
segurar, ele deu o aviso, já trancou a porta, continuo segurando e o que acontece? Nada. Nem eu segurando aqui o botão para trancar as portas, ele fecha os vidros. Então, isso é um cuidado. O dono, antes de descer do carro, precisa levantar os vidros manualmente, precisa colocar o dedo no botão e aí levantar as janelas. Bom, outra possibilidade que eu tenho é, com a chave presencial aqui no bolso, eu posso trancar o carro e destrancar o carro por esse botão aqui. Apertei, ele trancou o carro. Agora a gente já viu lá no Fiat Cronos que, no caso do Cronos, basta eu posicionar minha mão aqui por dentro da maçaneta e eu consigo já liberar o acesso do carro, ou seja, ele destranca, porque tem um sensor aqui. No caso do Yaris não tem, olha só. Eu preciso primeiro, então, apertar no botão para que ele destranque o carro e aí depois, então, eu possa abrir a porta para ter acesso ao carro. Faltou um sensorzinho ali na maçaneta. Desde que o Yaris foi lançado, o pilar da segurança é um dos mais fortes aqui. Então, desde sempre ele tem controle de tração, controle de estabilidade, controle de partida e rampa, aquele assistente. E também tem o freio ABS com a distribuição eletrônica da frenagem. Agora, para a linha, para o ano modelo 2023, a partir da versão XS, que é essa aqui, e também por consequência a XLS, a gente tem outros dois equipamentos de apoio ao motorista, que é o sistema de alerta de pré-colisão, em que ele condiciona os freios, quando ele identifica, né, uma possibilidade de colisão, ele pré-condiciona os freios para que o mínimo toque produza um efeito mais intenso e ele também soa um aviso lá para o motorista. E o outro alerta é o alerta de evasão de faixa de maneira involuntária, em que a gente tem um bip, um aviso sonoro, para que o carro nos avise quando o motorista estiver saindo da faixa. Mas ele não corrige essa trajetória, ele apenas dá esse alerta para o motorista. Agora tem um outro detalhe muito interessante, é que o Toyota Yaris tem 7 airbags, 7. 2 frontais, então aqui no painel a gente tem airbag no volante para o motorista, airbag lá para o passageiro. Aqui na coluna a gente tem o airbag lateral, o airbag de cortina, perdão, e também aqui no banco a gente tem o airbag lateral. Até aí eu contei 6, mas tem um outro airbag para fechar os 7. Nesta porção aqui dos joelhos a gente tem também o 7º airbag. E embaixo do capô, a partir de agora, nessa linha 2023, a gente só tem o motor 1.5 com o Dual VVTi. Eu vou explicar o que é isso, por que a Toyota tem esse nome para o comando de válvulas. Antes eu quero te dizer o seguinte, que esse motor aqui não é 3 cilindros, esse motor aqui não é turbo alimentado, não tem nada dessa tendência que a gente tem. E isso faz dele um motor muito confiável. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro alguns números então. 105 cavalos de potência nesse motor aqui aspirado. 14,3 kgfm de torque. A gente teve agora para a linha 2023 uma mudança na calibração do motor e também no armazenamento do combustível para que ele reduza a emissão de poluentes. E o que é então o Dual VVTi? Tem duplo comando de válvulas, a gente pode ver inclusive aqui ó, pelo desenho do cabeçote que a gente tem duplo comando de válvulas. Esse comando de válvulas ele é variável, ou seja, se o motorista está dirigindo de maneira mais tranquila, ele vai fazer com que a válvula abra por um tamanho menor e colocar menos combustível lá dentro do motor. Se o motorista precisa de potência, ele vai fazer a válvula abrir mais e aí jogar mais combustível e trazer um pouco mais de potência e de desempenho. Então, por isso, esse VVTi, que é o comando de válvulas variável. Esse comando de válvulas aqui no Yaris, ele também é acionado por corrente. E isso traz uma manutenção, num longo prazo, praticamente nula nesse componente. Como a gente está falando então de um motor 4 cilindros, de um motor que não tem turboalimentação, que não tem injeção direta de combustível, a gente tem sim um conjunto com muita durabilidade. Primeiro, por causa disso aqui, né? A gente está falando de um Toyota reconhecidíssimo pela durabilidade dos seus produtos. E também porque se o time que está ganhando está de fato ganhando, né? Está dando resultado, para que a Toyota então iria mexer, iria colocar um motor turbo, iria encher de outras tecnologias? Não, se esse 1.5 aqui tá bom e não vai dar problema, é melhor ficar com ele. A gente começa então o percurso com o Yaris andando no paralelepípedo, né? Na pedra.
Primeira impressão repete um pouco daquilo que a gente já viu lá no Yaris Hatch, que o carro tem uma construção muito sólida, muito firme. Ele até em alguns momentos ele passa um pouquinho da vibração para cá, para dentro, mas a característica dessa construção de firmeza e de bastante solidez é realmente o que mais surge aqui dentro do Yaris. Mostra que esse carro aqui pode andar por esse tipo de condição por muito tempo, sem dar problema, sem dar manutenção para esse carro, porque as peças dele vão durar por bastante tempo. Olha só, pedra irregular, 40, 50 km por hora, vamos mirar no buraco, olha só. Ainda que ele passe pela imperfeição, ele sempre passa de uma maneira mais suave, né? É impossível, lógico, o carro passar sem transmitir nada para cá para dentro, mas ainda assim o comportamento é suave. Um outro fator que também nos chama atenção é que esse carro aqui tem um projeto um pouco mais antigo. Então, ó, a direção aqui fica muito próxima exatamente aqui do painel. Ó. Eu esticando os meus dedos aqui, eu já encosto com o meu dedo no painel. Então, é uma sensação de um certo aperto. A gente não tem um painel grande, ele não é muito largo, ele não tem um espaço até o para-brisa. A coluna aqui, o teto do carro está próximo da minha cabeça quando eu coloco o banco mais para cima. Então, não é um carro em que a gente sente muito espaço aqui dentro, a gente sente um pouco mais de aperto aqui dentro do Yaris. Para subir uma lomba, posso apertar um pouco mais o acelerador, olha só. E ele responde bem, o carro ganha velocidade, claro, agora já vai começar o declive. Mas a gente sente que, ainda que ele tenha um motor, né, tradicional, não seja um motor turbinado, seja de uma concepção mais tradicional, a gente tem uma condição de um carro que é ágil no trânsito e que ganha velocidade mais rápido. Ganha velocidade inclusive mais rápido do que o Cronos que a gente viu tempos atrás aqui no canal, com o motor 1.3. Aqui, o fato do Yaris ter um motor 1.5, ele faz a diferença. E o câmbio CVT prioriza sempre um giro do motor o mais baixo possível para otimizar o consumo de combustível. Então, por exemplo, agora eu estou a 60 km por hora aqui, estou num piso plano, e eu estou rodando aqui a 1.400 rotações. Então o carro rola muito solto, ele rola suave, ele não tem aquela condição de ficar com giro alto, bem pelo contrário. Isso gera duas coisas. Primeiro, um conforto para o motorista, porque eu não tenho barulho invadindo aqui a cabine. E segundo, reflete no consumo de combustível, né? Porque eu consigo ter médias muito boas e a gente vai ver até o final do teste. Em termos de acesso aos comandos, aqui na alavanca da esquerda está o comando da seta e também dos faróis. E aqui tem um detalhezinho que eu já não gostei, vou falar daqui a pouco. E aqui na alavanca da direita está o comando dos limpadores de para-brisa, que tem esse anel aqui, ó. E eu vou regular por aqui a intermitência do temporizador. Por exemplo, agora eu diminuí ao máximo a frequência da passagem. Então vocês vejam que o vidro já está aqui bem sujo. Ó, aí o limpador passa. Se eu girar ele todo, agora eu já vou aumentar a frequência em que ele vai passar aqui. Mas se eu quiser que ele fique passando constantemente, eu giro a alavanca aqui, ó, eu trago a alavanca mais para baixo e o limpador vai fazer a operação normal, né? Com ela constantemente passando aqui. Mais uma velocidade, né? A gente tem ele andando mais rápido. Bom, os comandos aqui para interagir com a central multimídia estão aqui no lado esquerdo do volante, aumentar e diminuir volume, passar ou retroceder a faixa. E aqui nesse outro círculo eu tenho os comandos para interagir aqui com o painel, né, com o computador de bordo desse carro, inclusive voltar a fazer as questões do trim. O piloto automático característico do Toyota está nesta outra alavanca aqui. Aperto aqui, ponho para baixo, ele seta, ó, e eu posso usar o piloto automático a partir aqui dos 50 km por hora, inclusive dentro da cidade. A gente já viu o Toyota Yaris andando no paralelepípedo. Agora o que a gente pode ver é como é que ele passa, por exemplo, em uma condição de quebra-molas. Aqui tem uma lombada elevada, vou subir a 40, olha só como ele passa firme, ó. Passa muito firme, 45 km por hora aqui, e o carro não dá fim de curso, não dá nenhum tipo de situação em que ele vai esgotar o curso da suspensão. E um outro detalhe é que ele não raspou. Apesar da frente ser baixa e raspar um pouco em rampas de garagem, aqui nesse quebra-molas ali, naquela faixa elevada, ele não raspou. Vamos ver agora esse outro quebra-molas. Eu vou exagerar um pouco, vou passar 50 por hora, olha só. Olha só. De novo, o carro não bateu, não raspou, não deu nem fim de curso.
não é para passar 50 km por hora num quebra-molas. Mas o que a gente vê aqui é uma construção sólida, com muita capacidade de transpor obstáculos e com o que a gente percebe de uma suspensão que vai durar por muito tempo. Fazendo o contorno da curva aqui, a gente percebe um pouco aqui da maciez do volante. É uma direção elétrica, não é uma direção hidráulica, é uma direção elétrica. Então o que a gente tem aqui no Yaris? Ela tem um peso característico da Toyota, em que até nos lembra talvez uma direção hidráulica, porque ela tem aquele peso característico de Toyota. Quer ver? Ó? Olha só. Ainda que ela seja elétrica, manobrando assim, com um carro parado, ele é um pouquinho pesado, né? Não é tão macio quanto a gente vê, por exemplo, no próprio Fiat Cronos. Então, isso é uma característica desse carro, né? As direções, os volantes elétricos da Toyota não são tão macios. Outra coisa que é uma característica aqui da Toyota está no câmbio. A gente pode mostrar aqui, ó, em que o trilho tem essa posição pré-definida. Então aqui, ó, neutro, ré, parque. E agora vamos voltar aqui, ó. Justamente por que serve isso? Porque eu simplesmente posso dar um toque aqui na alavanca do câmbio, se eu quiser passar inclusive para cá para mais ou menos, ou o simples manuseio, sem que eu precise olhar para ele, eu já consigo ver, por exemplo, onde é que eu estou colocando a marcha. Por exemplo, eu vou parar agora e caso eu quisesse manobrar esse carro em marcha ré, o que eu faria? Eu jogaria a alavanca para cima e iria para a direita. Vamos de novo, ó. Olha só, vamos mostrar de novo aqui, ó. Eu simplesmente jogo para cima e vou para a direita e ela volta. Então, esse trilho com as posições mais definidas das marchas, eles têm um pouco dessa função. Isso é uma característica, a gente já viu isso no Peugeot, a gente também vê aqui no Toyota. E aqui a gente consegue experimentar um pouco dos modos de condução. Eu apertando nesse botão aqui da esquerda, eu tenho o botão do Eco Mode, olha só. E isso deixa o Yaris um pouquinho mais lento nas retomadas, ele fica dentro da cidade com um comportamento mais letárgico, né? Justamente para poder economizar combustível. Se eu apertar de novo no mesmo botão, ele volta para o modo normal, olha só. E aí ele já nos dá um pouquinho mais de força, mas não é muita coisa. Agora, se o condutor ainda dentro da cidade precisar de mais potência, ele pode apertar no botão Sport, e aí ele entra então no terceiro modo, no modo Sport, que deixa o carro com rotações um pouco mais altas e ó, olha só, olha a diferença já, ó. O Yaris vai conseguir acelerar bem mais rápido, né, e faz subir o giro do carro de uma maneira muito mais instantânea do que, né, o que a gente estava andando no modo Eco. Para quem não precisa, para quem não tem pressa, para quem roda em trechos mais planos, o ideal é andar sempre no modo Eco. Agora, esse modo Sport, ele é muito útil dentro da cidade quando você tem, por exemplo, um aclive muito grande para poder andar, para poder subir todo dia, que é o meu caso quando eu vou trabalhar, tem um aclive muito grande que eu preciso transpor. Então, nessa condição do Sport, ele nos ajuda. Agora, para essas acelerações aqui, ó, saindo de um semáforo, por exemplo, em que o carro vai ganhar de velocidade de uma maneira mais tranquila, mais linear, aí é muito melhor usar ele no modo econômico, até para a gente poder economizar combustível. E tem também uma luz ali no painel que aparece ali, Eco, quando a gente está acelerando de uma maneira um pouco mais gradual. E essa característica da gente ter um carro, por exemplo, com um câmbio CVT, esse câmbio aqui, ele simula as 7 marchas. Então o que acontece? O carro, primeiro, se ele está rodando em drive, ele fica sempre colocando as marchas, né, uma combinação de marcha, de maneira que o carro rode com o menor giro possível. No entanto, quando a gente precisa, por exemplo, de algum tipo de situação, né, de mais potência, se eu quisesse acelerar aqui, ó, aí ele já joga o giro mais para cima para nos dar mais potência e mais retomada, ainda assim dentro da cidade. Agora, ele não faz exatamente uma simulação de marchas dentro da cidade, a gente não vê uma troca das marchas. A gente vai ver ele fazendo as trocas das 7 marchas quando a gente estiver rodando, por exemplo, na estrada. Agora, se eu estou descendo, ó, e eu quero reduzir na marcha aqui, ó, sem botar o pé no freio, eu vou aqui no pedal shift, na borboleta, reduzo no câmbio e ele passa para D2, ó, e aí aqui ele já está com a marcha mais reduzida. Depois posso usar ainda dentro da cidade o pedal shift para retomar de novo as posições já pré-definidas do câmbio. Então, a gente consegue fazer um freio motor com esse carro, tem as aletas aqui atrás do volante exatamente para que a gente possa fazer isso, né? Mas o fato é que o ideal para ele é rodar sempre no drive,
porque aí ele tem a melhor condição para a gente economizar combustível. E como é que funciona essa interação das marchas? Eu posso simplesmente mexer aqui na aleta atrás do volante, menos, ó, reduzir aqui, ó. Reduzir para terceira, ele aumentou a velocidade, cheguei na velocidade que eu quero, tirei o pé, tá? Ele manteve a terceira e eu posso ir aqui de novo, ó, no mais, botar na quinta marcha. Ok, estou rodando agora em quinta marcha. O que vai acontecer aqui? Como eu não mexi na alavanca, ele vai manter a quinta marcha simulada por um tempo até agora, em que depois ele acaba voltando para o modo drive. Agora, se eu quiser manter a marcha, o que eu faço? Eu pego a alavanca e posiciono ela aqui no lado esquerdo. E aí eu vou aumentar a marcha jogando ela para frente, ou vou reduzir a marcha puxando ela para trás. Então aqui, ó, estou em terceira marcha, tá? Acelerei. Vocês vejam que o giro já está alto, olha só. E ele está mantendo aqui, ó, 80 por hora em terceira marcha. Tá lá em cima o giro, ele não tá trocando a marcha, não tá avançando, tá me obedecendo. Aí vai de eu vir aqui e, ó, vamos lá, ó, sexta, M6. Agora ele tá aqui com o giro mais baixo, mas ainda na sexta marcha. Poderia estar com uma rotação menor? Poderia, mas como eu tô na troca sequencial, ele tá mantendo a sexta marcha. Para que eu fique na melhor combinação, eu volto aqui pro drive, ó, e aí ele já baixa de novo o giro. Então isso eu posso fazer dentro da cidade para ou ter mais potência instantânea, poder fazer uma troca manual dentro da cidade, ou para fazer um freio motor caso eu esteja descendo uma clive, e aí vale para a cidade ou vale para a serra também. Para fechar esse ciclo urbano, um pouco do consumo de combustível, que está em 11,3 km com litro. É um consumo muito bom para andar dentro da cidade com ar-condicionado ligado, mas eu garanto para vocês que esse carro tem capacidade de ir além. A gente consegue chegar com o Yaris em 12,5 km com litro de gasolina dentro da cidade, sem dúvida nenhuma, já passou para 11,4 agora. Então vamos ver na estrada como é que ele vai se comportar. Rodando na estrada com o Yaris, apesar da chuva, a gente tem uma condição de bastante segurança aqui, 90, 100 km por hora, ele tem o rodar suave, ele não é um carro que tem aquela suspensão dura, é uma suspensão consistente. No entanto, não é uma suspensão dura, é uma suspensão que a gente sente o carro passando de maneira suave pelos obstáculos. Esse carro aqui sem farol de neblina, andando na chuva, né, é algo que eu preferia que ele tivesse com esse equipamento. Mas se eu quiser ligar a luz baixa aqui, o que acontece? De dia, vocês vejam ali, ó, que o brilho do painel reduz. Vamos aproximar aqui só para a gente poder ver, olha só. Agora ele está com a luz ligada, mas se eu desligar a luz, olha só como aumenta o brilho do painel. Então ele não entende que está de dia, ele entende que está escuro e eu quero ligar a luz e ele diminui o brilho do painel. No entanto, um outro aspecto que a gente segue percebendo aqui dentro do Yaris é uma visibilidade boa, espelhos que me atendem bem, tanto de um lado quanto do outro. O espelho retrovisor aqui, apesar dele não ser fotocrômico, mas ainda assim o espelho ele é largo, então ele me atende, ele consegue pegar ali todo o lado do carro. E a gente tem uma condição de rodar com ele de maneira muito tranquila, fazendo acelerações constantes e mantendo sempre a velocidade de cruzeiro. Não é um carro que te instiga a andar rápido, por exemplo. É um carro que nos dá uma ideia de um rodar mais suave, mais tranquilo. Se quiser andar rápido, ele até anda, olha só. Invade um pouquinho, né, um barulho, ele mantém a velocidade, mas é sempre de uma maneira tranquila, suave, nada de coisa instantânea de te jogar para trás quando a gente está acelerando. E ainda que a gente está numa condição um pouco adversa, a gente pode fazer alguns experimentos aqui, porque como eu falei, esse carro ele tem 3 modos de condução: o Eco, o normal e também o modo Sport. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar um pouquinho mais agora aqui de uma condição um pouco mais segura, mais livre de pista, e eu estou rodando com ele no modo Eco. Então, olha só, vamos reduzir aqui, ó, para 60, 50 km por hora, 60. Apertei fundo, ele demora um pouquinho mais para retomar, para ganhar velocidade. Foi aqui até as 5.500 rotações e aí ele não fez a simulação. Interessante que ele não fez a simulação. Ele manteve sempre alto. Então é o seguinte agora, vou botar no modo normal, que é tirando do Eco. E a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos reduzindo aqui. Eu vou descer de novo aqui para 60 km por hora. E, ó, de novo, apertei fundo, subi o giro um pouquinho mais rápido. Vamos ver se ele vai fazer a simulação. Não está fazendo a simulação. Continua sempre com o giro lá em cima. Interessante, não fez a simulação de marcha aqui no modo normal também, tá?
eu vou fazer agora o mesmo procedimento no modo Sport e vamos ver o que acontece. Primeiro, deixa eu só dizer para você o seguinte, olha só. Vou manter aqui os 80 km por hora, uma velocidade intermediária, para a gente ver qual é o giro que ele está andando no modo normal, 1500. No momento em que eu apertei o botão aqui do modo Sport, ele já sobe o giro para 2.500 rotações na mesma velocidade, nos mesmos 80 km por hora. Então agora, aquele processo de novo. Vamos reduzir para 60, vamos ver como é que ele vai se comportar. Reduzindo um pouco mais, 60 agora, pé no fundo, subiu mais rápido o giro, segue ganhando velocidade. Ó, agora aqui ele está trocando nas 5.500 rotações. Ó, chegou nas 5.500, ele vai trocando a marcha. Aí sim ele faz a simulação das marchas. Então, o câmbio CVT aqui do Yaris é realmente um câmbio CVT pensado para quem quer um carro tranquilo, um carro suave, um carro para não se incomodar e para viajar de uma maneira mais suave. Por quê? Porque as trocas, as simulações das trocas de marcha só acontecem quando o carro está no modo Sport. No modo normal ou no modo Eco, ele mantém o giro sempre elevado para que o carro ganhe potência e aí fica aquela sensação de aceleração constante. As duas assistências que o Yaris ganhou então nesse ano modelo 2023 são o alerta de saída de faixa. O que ele faz? Ele me dá um aviso sonoro para que eu seja alertado então quando o carro esteja saindo, mas não corrige o volante. E aí eu vou apertar aqui no botão, ele vai ler. Eu vou inclusive passar aqui para a tela da assistência. Quando as duas faixas brancas estão preenchidas aqui no painel, a gente pode até mostrar ali no painel, olha só, as duas faixas brancas elas estão preenchidas ali. Então, quando o carro sair fora da faixa, ele vai me dar um alerta. Olha só, vou deixar ele comer aqui, ó. Ó, vocês percebem o seguinte, ó, o barulho foi muito suave, muito sutil. Vamos fazer de novo, ó. Vou deixar ele comer a faixa da direita, ó. Ó. De novo, ele come a faixa e ele avança e pisca aqui no painel para mostrar, né, pisca em amarelo ali para mostrar que eu estou saindo fora da faixa. No entanto, ele não corrige. Então, ao contrário lá, por exemplo, do Fiat Pulse, que a gente viu que ele traz de volta o carro, aqui é só um alerta sonoro. E eu achei um alerta sonoro, inclusive, tímido demais. Ele poderia me dar um barulho um pouco maior para me dar esse alerta. O outro alerta é o sistema, então, de alerta de colisão. O que eu vou fazer agora? Eu vou acelerar contra o carro que está na frente para a gente ver se ele vai funcionar e se ele vai me dar esse alerta. Ele também deve pré-condicionar os freios. Olha só, não deu alerta. Eu tive que fazer uma manobra evasiva aqui rápida para que o carro não batesse no outro. Nem eu ia dar uma freada aqui no meio desse asfalto molhado. É o segundo Toyota Yaris que a gente testa aqui no canal que não dá o alerta para frenagem. Eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. No outro Yaris a gente testou 3 vezes e ele não deu alerta. Em função da condição adversa que a gente está aqui, eu não vou repetir esse teste pela nossa segurança. Mas é o segundo Toyota Yaris que a gente testa que não dá o alerta de colisão frontal. Vamos experimentar essa curva aqui para ver o comportamento dele em curva. Não vou abusar porque está chovendo, mas eu vou entrar aqui, ó, 60 km por hora. O carro acelerando ainda assim consegue. Ele dá uma escorregadinha na curva assim com chuva, né? Não dá para abusar muito dele num dia de uma condição adversa que nem essa aqui. Talvez se o dia estivesse claro, tranquilo, até ele aguentaria um pouco mais. Mas assim com chuva eu senti que o carro não foi tão estável assim. Agora, estamos falando de um sedã, né? Sedã não é carro esportivo, sedã não é carro feito para ficar fazendo curva, né? Fechado em alta velocidade. Nem é a proposta desse modelo aqui. Agora, é um carro que vai atender 90% daquilo que as pessoas esperam dele. Para viagem, a gente tem uma condição de um conforto relativo aqui no Yaris, né? Ele é interessante porque ele não passa muito ruído de fora para cá, para dentro do carro. Ao mesmo tempo, a gente tem uma sensação de uma construção sólida, um carro com uma construção firme, rígida, que a gente sabe que vai durar por bastante tempo. Então, isso nos dá segurança para viajar com esse carro. O problema é que quando a gente não está usando o controle de cruzeiro dele, a posição em que eu fico aqui com o meu joelho mais elevado não é muito confortável. Por que eu tenho que ficar assim? Para que o meu braço fique numa posição boa, eu preciso aproximar mais o banco aqui e aí eu acabo com o meu joelho numa posição elevada. Então isso aqui é um desconforto no carro. É uma pena que ele tenha esse pênalti, porque ele poderia de fato ser muito bom e muito eficiente
Se eu pudesse trazer o volante mais para perto de mim e deixar o banco mais recuado, eu dirigiria com mais conforto. Agora, o Yaris não tem o controle de cruzeiro adaptativo, que é aquele piloto automático que vai mantendo a velocidade. Mas ele tem o controle de cruzeiro tradicional com essa alavanquinha aqui, que é tradicional na Toyota. Eu aperto, ele vai armar, depois eu aperto para baixo. E aí eu posso tirar o meu pé do acelerador e o carro vai manter a velocidade que está presetada, que aqui é de 83, 84 km por hora. Se eu quiser acelerar, eu levanto a alavanca, ó, e ele começa a ganhar aqui velocidade. Cheguei nos 90, solto, ele vai mantendo a velocidade. Para fechar esse pequeno percurso aqui de estrada, aquela média que a gente já estava lá em 11 km por litro, 11,5 km por litro, a gente já conseguiu evoluir ela e passamos aqui para 13,1 km por litro, só que é uma média acumulada cidade-estrada e eu deixei assim de propósito. É muito tranquilo da gente conseguir fazer médias excelentes só em rodovia com o Toyota Yaris, chegando aí a 17 km por litro. Eu acho bem plausível essa média para esse modelo aqui. No acumulado aqui, possivelmente a gente conseguisse chegar a 14 km por litro, meio cidade, meio estrada. É uma média boa para esse carro. Toyota com motor de uma concepção clássica, um motor padrão, tradicional, né? Sem precisar usar a mão de um turbo, ainda assim consegue nos entregar um bom consumo de combustível. A gente vai para o encerramento agora. Dito tudo isso, a gente pode dizer que o Toyota Yaris é um carro honesto, é um carro para quem vai ficar com ele por muito tempo, para quem não quer dor de cabeça, para quem quer um carro competente e um carro que não vai dar manutenção, especialmente no longo prazo, já que a gente tem aqui uma mecânica e um histórico da própria Toyota já bastante consolidado. Agora, é claro que alguns detalhezinhos no uso, no dia a dia, na vida a bordo, como o fato dele não levantar o vidro quando a gente tranca a porta, ou o fato dele não destrancar as portas quando a gente desliga o carro, isso pode ser algo que vai incomodar e que vai fazer o dono, inclusive, procurar por alguns acessórios que corrijam essas soluções que são padrão Toyota. Agora, em nada isso desabona o carro. Quem tem Toyota já sabe, já conhece, já sabe como funciona e não vai deixar de comprar o carro por causa disso. A construção bastante sólida garante para esse carro uma longevidade que outros não têm. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade e também acione o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Tchau e até a próxima!